Oi, Vamos ver a imagem. Calma tentando aí. acertar a tecnologia aqui. Aí, Isso. E aí, Andréia, tudo bem? tô te vendo agora. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, prazer. O som tá bom ou o som tá mais ou menos? Tá, não, tá bom pra mim. Você tá me ouvindo bem também? Tô te ouvindo. Deixa eu Ótimo. aqui até aumentar um pouquinho. Vou aguardar aí o Vamos... pessoal entrando. Uhum. Eu tô te ouvindo um pouquinho baixinho, Andréia, um pouquinho baixinho. Deixa eu ver aqui agora. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, porque Tá mais claro. aí. Vamos ver o pessoal entrando. Boa noite, pessoal. Boa Sejam noite, todo bem-vindos aí à mundo. nossa live. Aproveita isso. Oi, Leila, boa noite. Aproveitar aí e pedir para o pessoal encaminhar aí para quem acha que de repente esse assunto pode ser pertinente, importante, que possa se beneficiar desse conteúdo aí. Podemos começar nossa conversa aqui então, nos apresentando? Opa, estamos Vamos sim. lá, então. A gente está começando essa live aí no meu Instagram, né? Então, para quem não me conhece, primeiro eu vou apresentar. Meu nome é Andréa, eu sou fisioterapeuta há 18 anos. A minha especialização é na parte de reabilitação neurofuncional, na parte clínica, né? Então, eu atendo pacientes e eu também sou docente aqui em Jundiaí há alguns anos. E aí vou caminhando aí por essas duas áreas, né, do ensino e da pesquisa e também dos atendimentos clínicos, tentando sempre colocar para os nossos pacientes aquilo de mais atual, que a gente, né, vai estudando e sempre se atualizando aí para que eles tenham os melhores resultados, né? Eu vou pedir agora para o doutor Eusébio se apresentar, e aí depois eu conto um pouquinho dessa história, do porquê da ideia dessa live, e do que a gente tem a agregar aí uma área do outro. Então, por favor, doutor Eusébio, se pudesse apresentar. Meu nome é Eusébio, sou médico psiquiatra, né? Já há 5 anos. Minha especialização é em psiquiatria forense. E achei muito interessante, né, essa oportunidade de compartilhar esse espaço, porque eu vejo uma interface, né, muito grande, né, entre as nossas duas áreas, e eu acho que tem muita potência para a gente trocar em muito assunto e propor muita coisa para o pessoal que está com algumas dúvidas, algumas questões que encontra nessa interface no cotidiano, né? Isso aí, cada vez mais, né, a gente vê a necessidade aí da integração entre essas áreas, né, para como a gente já chegou a falar, né, hoje à tarde, para ter uma visão um pouco mais integral e integrada desse paciente, né, que a gente até brincou que a gente não gosta da palavra global, né, Sim, mas eu acho que há necessidade da gente expandir aí o nosso conhecimento e os nossos horizontes para essas áreas afins, né, para que a gente sim. possa tanto identificar quanto manejar melhor os quadros, né? Então, eu vou contar um pouquinho dessa história. O doutor Eusébio me foi apresentado por uma aluna, não sei se ela vai entrar aqui, né? Uma amiga em comum. E aí a gente teve essa ideia, porque o que a gente vê em reabilitação neurofuncional na grande maioria dos casos, pacientes que são afetados por alguns distúrbios psiquiátricos, e aqui a gente escolheu, né, a depressão e a ansiedade aí como representantes, né, dessas duas classes de alterações, e que muitas vezes nós, fisioterapeutas, a gente fica em dúvida, né, o quanto daquilo, quanto daquela manifestação que a gente vê é realmente uma alteração, uma doença, né? E o quanto daquilo é uma alteração comportamental por conta da situação que ele está vivendo, porque, em geral, os pacientes neurológicos são pacientes que sofrem um grande impacto da patologia, né? E aí, Sim. muitas vezes, a gente sente que essa manifestação, independente dela ser comportamental ou dela ser realmente uma doença, ela afeta o nosso tratamento, né? Porque muitas vezes a gente não consegue dar o segmento que a gente gostaria nesse sentido. Então, eu acho que essa live vai ser super importante até para mim, para eu entender algumas alterações que eu vejo nos meus pacientes, né? E para a gente contextualizar um pouquinho esse assunto, né? Sim, sim.
eu vejo que é muito comum, né? Deve provavelmente chegar muito na questão da abordagem da fisioterapia, tanto os pacientes, né, que tiveram eventos isquêmicos, né, neurológicos, né, tiveram os acidentes vasculares encefálicos, né, seja de caráter isquêmico ou hemorrágico, né, e ficaram com as sequelas motoras, né, e vocês aí participam ativamente, né, protagonizam ativamente do processo de reabilitação, e também os casos das demências, né, das síndromes demenciais, que evoluem, né, tanto com distúrbios executivos, motores, de deglutição, né, então eu vejo nesse ponto uma interface muito grande em nossas áreas, né, porque aí a gente fica num cuidado conjunto, né, entre essas duas áreas, né, eu acho principalmente nessas duas áreas fica, né, dos pacientes que têm quadros demenciais e nos pacientes que têm eventos agressivos neurológicos, né? Eu vejo assim muito e eu tenho contato com fisioterapeutas que eu troco um pouquinho a respeito das dificuldades. Isso porque essas duas patologias aí que você citou são patologias assim que, vamos dizer, dominam aí a clínica neurológica, né? A incidência só aumenta e a gente tem cada vez casos mais frequentes, né? Bom, a primeira coisa, eu acho, Eusébio, que eu até anotei algumas coisinhas aqui para a gente poder, para não me perder, porque é tanta coisa, né? Só queria falar para o pessoal também, fazer perguntas, quem quiser aí, tem conhecidos meus, conhecidos do Dr. Eusébio, façam perguntas, essa live, claro, para que vocês também possam se colocar, né? Bem, então eu fiz aí um apanhadinho só para a gente ter noção disso que eu falei do número, né, de casos. Eu não sei se é um dado tão atualizado, mas segundo aqui as minhas pesquisas rápidas, a gente tem no mundo 300 milhões de pessoas diagnosticadas com esses distúrbios psiquiátricos, né? E no Brasil, 11 milhões de pessoas que são diagnosticadas com depressão. Então, assim, é um número bastante importante, né? E aí se faz necessário, como a gente falou, essa discussão, né? Então, o que eu queria pedir para você começar contando um pouquinho para a gente, né? Do que são esses dois distúrbios, né? Do que é a depressão, do que é a ansiedade. Sim. É importante contextualizar, né, essa questão da alteração do humor e dos afetos, né? Então, hoje tem muito o mundo, né? O mundo que a gente vive é um mundo muito ansiogênico, né? São muitas variáveis, o cotidiano, a digitalização dos meios de comunicação. Então, qual que é o sarrafo, assim, que é o limite entre o que é patológico e o que é o normal, né? A gente tem que sempre ter um olhar que é o acometimento em algum núcleo da vida, né? Então, quando o seu quadro ansioso ou depressivo começa a acometer algum segmento da vida, seja no meio profissional, seja no meio social, nas suas relações interpessoais, esse é o limitante que leva você a buscar uma ajuda, seja de um psicoterapeuta, um psicólogo, ou seja diretamente buscando um psiquiatra, né? E, claro, a gente tem hoje norteadores diagnósticos, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, o Código Internacional de Doenças, né? A CID-10, né? Mas a gente também tem o DSM, né? Que é pela EPA, o norte-americano, né? Que era o DSM-4, hoje a gente tem já o DSM-5, e que são norteadores. Eles têm critérios diagnósticos, porém a gente tem que ter uma sensibilidade na clínica do dia a dia, né? Porque não há uma receita de bolo. Então, com a sua sensibilidade, você utiliza dos critérios diagnósticos, mas utiliza principalmente do relato do paciente, da anamnese, né, para avaliar essas questões, né? Qual tratar, por que tratar, geralmente é quando já tem um acometimento, ele traz um sofrimento subjetivo, que a ansiedade dele está afetando a capacidade laboral de trabalho dele, ou está afetando o casamento dele, né? E como isso está afetando, né? Então, a gente é uma mistura de critérios com anamnese.
Uhum. Eu fico pensando aqui, né, quando você fala isso, o quão difícil deve ser o diagnóstico, ou o quão mais difícil deve ser o diagnóstico num paciente que tenha esse acometimento neurológico, como a gente falou, porque aí, no caso desses pacientes, a doença por si só, ela já causou um impacto na vida dele. Sim, E sim, aí a gente acha que, né, o profissional tem que ser muito minucioso para poder, claro que depois a gente vai falar disso, você deve ter instrumentos para isso, mas para conseguir captar, né? Por isso que muitas vezes eu acho que os casos que a gente encontra, que o fisioterapeuta encontra, muitas vezes eles são esses distúrbios do humor, eles acabam passando meio que despercebidos, né? E às vezes são até, não sei se essa palavra que eu vou usar é muito forte, mas ignorados, né? Por sim, conta de justificar esse quadro de distúrbio do humor por conta do diagnóstico, né? E, na verdade, sim. é aí que a gente quer chegar. Eu acho que identificando e reconhecendo isso e encaminhando esse paciente para o profissional habilitado, que aí seria o psiquiatra, né? A gente pode ter um resultado muito melhor na nossa reabilitação. Acho que é aí que é o ponto que a gente quer chegar, né? Não sei se você tem essa experiência, Sim. se você pode falar Você, um pouquinho desse reconhecimento. você puxou um fio muito importante, essa questão do subdiagnóstico, né? Há um subdiagnóstico. Quando geralmente eles trazem, agora entrando mesmo no escopo da reabilitação neurológica, quando o paciente neurológico vai parar no psiquiatra? O paciente neurológico vai parar no psiquiatra quando ele apresenta sintomas externalizantes. O que eu quero dizer com sintomas externalizantes? Agitação, agressividade e desinibição comportamental. Então, o paciente que ele sofre uma injúria isquêmica, ele sofre um acidente vascular encefálico, seja hemorrágico isquêmico, e grande parte a gente tem estudos que falam de 30 a 50% dos pacientes desenvolvem quadros comportamentais pós injúrias em sistema nervoso central. Porém, muitos desses quadros são o quê? Um humor apático, um embotamento afetivo, ou seja, um distanciamento afetivo, é um indivíduo que fica meio estático, austero, né? Estéril afetivamente, há um empobrecimento afetivo. Depois eu vou explicar o porquê desse empobrecimento afetivo. Mas esses pacientes, geralmente, as famílias brasileiras não levam no psiquiatra. Elas só buscam um psiquiatra quando esse vozinho que teve um quadro demencial, um acidente vascular encefálico, ele começa a gritar à noite, se agitar. Era uma senhora que, por exemplo, era muito. Eu vou falar de alguns exemplos até do dia a dia, que era muito beata e de repente fica super desinibida sexualmente. Então, era uma senhora que era beata, ia na igreja todo domingo e de repente ela começa a sair na rua sem roupa, nua, abordar outras pessoas. Então, no Brasil, geralmente a gente pega um diagnóstico muito tardio dos quadros neurológicos, porque as famílias só levam ao psiquiatra quando tem os sintomas que a gente fala positivos ou externalizantes. Positivos porque é bom? Não. Porque produz. Positivo vem de produção. Então, agitação, agressividade e desinibição sexual. É verdade, isso está bastante ligado. Eu falo um pouquinho disso, inclusive nas aulas, né? Porque às vezes a lesão cerebral por si só, ela já causa essa alteração de personalidade, muitas vezes, né? E obviamente eu acho que isso é uma condição extrema, e esses outros casos que não são extremos deveriam ser notificados, ao menos, né? Passar por uma avaliação. Aqui eu vou falar uma coisa que eu acho que é um sentimento que eu tenho, eu não sei se isso é real, mas é uma coisa que eu vivencio, né? Quando eu falo disso para os pacientes, quando a gente discute, né, a questão de qualquer profissional, eu acho, mas do encaminhamento para um psiquiatra, tem muito um estigma disso que você falou. Não, mas um psiquiatra, a pessoa liga a necessidade do psiquiatra a um quadro extremo. Não, mas, né, eu vou falar em termos vulgares aqui, você até me desculpa, mas assim, não, eu não tô louco para procurar um psiquiatra. A ideia é essa, né? Exatamente. Ainda existe esse estigma, né? Não sei se você concorda, se ainda existe. Claro que eu acho que melhorou, né? A desinformação é aí a mãe desses estigmas, né? Mas não sei, você Sim. sente um pouco disso? Sim, bastante. Isso desde a clínica da infância até os pacientes mais senis,
a maioria procura um neurologista antes, né? Nossa, falar procurar um psiquiatra. Agora, com a pandemia, ocorreu uma educação continuada, inclusive pelos meios de públicos, né, de difusão de informação, nessa questão de cuidar da saúde mental, mas ainda há um estigma muito grande em procurar o psiquiatra e ser rotulado, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria vem fazendo algumas campanhas para combater o que a gente chama de psicofobia, né? Essa questão ainda, né? Porque a gente vê isso no próprio trabalho, né? Uma coisa é adoecer por um problema ortopédico, outra coisa é adoecer por uma questão em saúde mental. Você é colocado muitas vezes com uma coisa pejorativa, é fraqueza, é falta de fé, é falta de Deus na vida. Infelizmente, ainda os julgamentos são bem pobres socialmente. Exatamente, e aí ignora-se um tratamento que, como a gente falou aí, e o pessoal está concordando, a Dani aqui, que é fisioterapeuta, minha colega, também disse, né, que já encaminhou vários pacientes e que observa essa melhora, né, o paciente, ele acaba, e a família, claro, se privando de ter uma melhor qualidade de vida, um tratamento mais adequado, né? Tem uma pergunta aqui, eu acho, deixa eu tentar acompanhar aqui, da Sheila, que também foi minha aluna. Ela pergunta, quais são os critérios, além do humor deprimido e a anedonia, quais, né, são critérios que a gente devia se preocupar, que a gente devia estar atento, que podem indicar a depressão em idosos? Idosos é também uma população bastante especial, né? Sim, sim, realmente, idosos, a gente tem que pensar muito também na apatia, né? Idosos, né, eles podem fazer um quadro, né, que a gente chama de uma pseudodemência, né? Uma pseudodemência é um quadro de um transtorno depressivo que ele mimetiza uma demência, né? Porque esse idoso que tem uma síndrome depressiva, ele evolui para uma apatia, evolui para um quadro de inapetência, então ele não perde o apetite, né? Ele quer só ficar num isolamento social, né? Ele negligencia os autocuidados dele, então era um senhor aciado, que colocava sua camisa polo, trocava a roupinha dele, cuidava da casa, mas aí esse senhor começa a parar de tomar banho, começa a parar de fazer a barba, né? Então, é muito de uma idoso com depressão, você tem que muito um quadro apático, uma mudança de comportamental, uma apatia, então ele já não quer mais receber pessoas em casa, né? Não quer receber os netos, né? Então, isso é muito importante. Claro que há também um quadro atípico, também depressivo, que é com sintomas mais externalizantes. Então, com muita irritabilidade, agressividade, em vez de ter a sonolência, que é mais comum nos quadros depressivos do idoso, daí fica mais sonolento, querer dormir o dia inteiro, ficar isolado no quarto, pode ter também insônia, muita insônia também, né? Mas vai ter de maneira predominante uma alteração do sono, seja uma hipersonia ou uma insônia, né? Então, isso é muito importante, né? Esses sinais cardinais aí para depressão no idoso. E essa questão do sono era até um assunto que eu ia abordar, porque aí integrando nossas áreas, né, a questão do sono é importantíssima para o processo de aprendizagem motora, de retenção de novas informações, né? Então a gente tem isso também muitas vezes influenciando aquilo que a gente está fazendo ali durante a sessão, e se esse sono não é reparador, especialmente o sono REM, né, onde as coisas acontecem ali, isso também é um dos fatores que pode fazer com que o nosso resultado esteja sendo mais limitado, né? Deixa eu ver que alguém falou outra coisa aqui. A Carlinha está dizendo, discussão muito engrandecedora, muito orientativa, muito obrigada, nós agradecemos. Uma coisa que eu ia te perguntar, Eusébio, não, acho que só o pessoal, eu ia te perguntar sobre instrumentos que você utiliza para diagnóstico, assim, não sei, eu ignoro isso, né, mas eu acredito que deve existir alguns instrumentos, eu não sei se questionários, testes, como é que vocês usam essas ferramentas? Essa parte de instrumentalização dos diagnósticos, a gente tem parceiros muito bons que são os neuropsicólogos, né? Então, assim,
eu acho muito complicado você traçar um diagnóstico de demência para um familiar que está muito aflito com o quadro do seu pai e da sua mãe, sem pedir uma testagem, né? Uma testagem neuropsicológica com neuropsicólogo que você confia, né? Então, eu tenho neuropsicólogos de confiança, né? Que fazem uma testagem. Na psiquiatria, a gente tem algumas ferramentas, mas que são muito melhor para ver evolução do quadro demencial, né? Do que do diagnóstico propriamente. O diagnóstico nosso a gente consegue muito com exames de imagem, né? Então, pensar na ressonância nuclear magnética, né? A tomo, ela é muito pobre para diagnóstico de demência, assim, né? A gente não pede uma tomo para diagnosticar um quadro de demência. A tomografia computadorizada de crânio, ela é bom para eventos agudos. Então, você vai ver em um idoso que tem uma alteração comportamental, pedir uma tomo, você pode ver uma lesão expansiva, um tumor. Você pode ver um evento isquêmico agudo, um acidente vascular isquêmico, né? Mas, assim, para quadros demenciais, a gente usa muito a ressonância e a imagem neurofuncional, que é o PET e o SPECT, né? Então, a gente hoje usa mais essas que têm uma acurácia melhor, mas, assim, no consultório, no dia a dia, muito uma anamnese bem feita, colher uma história boa com o familiar, né? Uma testagem neuropsicológica e um exame de imagem são excelentes, né, para fazer esse diagnóstico, né? Mas, assim, a clínica é soberana, a anamnese clínica é soberana, né? Que hoje, inclusive, mudou os critérios, né, de diagnóstico de demências, né? Antes, a questão da memória, um comprometimento da memória, inclusive na CID-10, ainda tem como o comprometimento da memória como uma condição sine qua non para o diagnóstico de demência. Hoje, a gente não considera como condição sine qua non um comprometimento da memória, né? A gente fala de outros, pode ser um comprometimento prévio em outras esferas cognitivas, seja na atenção, seja no processamento executivo, seja no planejamento, seja na capacidade motora. Então, se tiver uma queda, um declínio em relação ao status prévio, né, com um comprometimento em alguma esfera de vida, a gente já consegue diagnosticar uma síndrome demencial, né? Então, assim, está cada vez caminhando para a gente ter uma acurácia mais precoce dos diagnósticos, né? Cada vez mais, porque que bom, você diagnostica uma demência, e aí, né? Hoje ainda a gente é um pouco limitado para tratar a evolução da demência. A gente consegue tratar os sintomas, né? A psiquiatria, principalmente, consegue tratar muitos sintomas externalizantes, né? Principalmente agitação, agressividade, desinibição, mas a evolução da doença, a gente ainda tem muito a galgar para melhorar, né? Há ainda os inibidores da colinesterase, né? Há os antagonistas de receptor de NMDA que a gente usa, mas ainda tem um período de lua de mel do tratamento, então você usa o tratamento por 1, 2 anos, o paciente dá uma estacionada, mas depois volta a declinar. Há muitos efeitos ainda em trato gastrointestinal da memantina, da rivastigmina, né? Mas, assim, do ponto que chega mais para mim, da alteração comportamental, a gente tem resultados bastante promissores. Uhum. E esses instrumentos que você fala aí de acompanhamento é para isso, é para detectar essas alterações aí ao longo do tratamento, é isso? Sim, os declínios, né? Porque essa questão do declínio, ela é importante até do diagnóstico diferencial entre as demências, né? A gente divide as demências entre demências pré-senis e demências senis, né? Demências antes dos 65 anos e pós-65 anos. Em ambas, a doença de Alzheimer, né, a demência de Alzheimer, ela é a campeã, né, mas na pré-senil, ela quase bate junto com a demência vascular, né, que é a demência multi-infarto, né, então é demência por
isquemias, né? Seja porque o paciente é um tabagista, seja porque o paciente é um diabético, ou ele é um hipertenso, né? Já na Um demência cardiopata. pós-senil, o Alzheimer está predominante numa diferença maior, né? 65, 70% dos casos de demência pós-senil é Alzheimer. Em seguida vem a vascular, que também é por microinfartos, a demência mista, Alzheimer mais vascular, e outras demências que são bem predominantes, mas pouco conhecidas, que é a demência por corpúsculos de Lewy e a demência frontotemporal ou demência de Pick, né? A de Lewy, assim, eu vou falar rapidamente, que é uma demência que cursa com uma flutuação de consciência do paciente ao longo do dia, especialmente piora no final da tarde, né? E ele tem muitas alucinações visuais, e são alucinações visuais vívidas, né? Que a gente fala complexas. Então, o vozinho está no quarto vendo um cavalo, uma floresta dentro do quarto dele, né? E a demência frontotemporal, ela cursa com muita alteração comportamental, né? Porque ela pega a região frontal e temporal, né, dos hemisférios cerebrais. E por pegar a região principalmente frontotemporal, é um paciente que ele vai cursar com muita desinibição sexual, desinibição verbal. Então era um vozinho que não falava besteira, de repente começa a falar um monte de palavras chulas, começa a ficar muito sexualizado no bairro dele, sai de casa, tira o genital para fora, e cursa muito com delírios religiosos, né? Então, começa a falar, é uma senhora que começa a falar que é esposa de Deus, que ela tem um caso com Jesus, etc. Alguém até falou aqui dessa questão de descrição e sexualidade, vou ver se eu acho aqui. E vinha, algumas pessoas eu não conheço, estou chamando pelo nome que está aqui. Disse que vê bastante essa sexualidade, essa Iva. descrição, essas alterações, né? Em instituições de longa permanência, né? E aí ela vê o trabalho em equipe como essencial para isso. Eu acho que nessas instituições, a Sheila, que está aqui também, falou alguma coisa sobre algumas escalas de rastreio aí, que eu desconheço, mas ela colocou aqui para a gente, né? Para acrescentar na nossa live. É um lugar onde a gente encontra um misto desses vários diagnósticos que você falou, né? E aí o negócio se complica um pouco mais, porque isso que você falou, cada uma tem a sua especificidade. Mas, na verdade, eu acho que demência dá uma outra live, hein, Eusébio? Dá uma outra live. É um outro assunto que a Verdade. gente pode desenvolver. Mas aí vamos voltar aqui para os distúrbios de humor. E o Rodrigo está fazendo uma pergunta aqui que é: até que ponto o advento das redes sociais pode ser encarado como um gatilho nocivo à saúde mental das pessoas? Grande Rodrigo. As redes sociais, né, após o advento delas, a gente não desliga mais, né? A questão do trabalho home office, da rede social, ela gera, primeiro, essa questão da angústia, porque a gente não tem mais, assim, momentos, né, de descanso mesmo, de parar de produzir, né, descansar, dar uma desligada. A questão também sempre do olhar para o outro, né? Antigamente a gente não tinha olhar para o outro. O nosso termômetro, seja de êxito, de felicidade, de sucesso, era nosso bairro, era nossa escola, era nossa cidade. Hoje não, hoje a visão é global. Então você está sempre se vigiando e se policiando pelo olhar do outro, porque você sempre sabe uma outra possibilidade, uma outra escolha, né? Então é uma sensação um pouco angustiante de um desejo não amparado, de um desejo não realizado, porque você está sempre pensando em mais, porque você tem um olhar muito mais global, né? Uhum. Eu acho que essa questão das redes também traz aquela ideia do que é a vida real e do que é o que você posta, enfim, né? Eu acho que isso também traz, às vezes, uma necessidade de comparação das pessoas ditas normais com as pessoas que ficam famosas aí nas redes sociais. Isso também traz essas sensações aí, eu acho que pode Sim. contribuir, né?
É. Sim. Agora, vamos falar um pouquinho, Eusébio, das classificações da depressão, que eu acho importante, né? Dos tipos de Uhum. depressão, não sei se eu estou me referindo adequadamente aqui, mas se você pudesse falar um pouquinho para a gente. Então, eu acho importante a distinção entre duas depressões, né? Que é o transtorno depressivo maior e a Uhum, depressão bipolar, né? Ah, uhum, mas por que isso é importante? É, isso aí é uma coisa assim bem técnica, né? Que inclusive é um desafio para os próprios psiquiatras, né? Quando chega um paciente com um quadro depressivo, de humor deprimido, anedonia, perda de prazer pelas atividades, hipobulia, perda da força de vontade, não quer mais ir trabalhar, não quer mais se cuidar, começa a negligenciar o asseio dele, a gente tem que tratar essa depressão. A gente vai tratar o quê? Com antidepressivos? Geralmente a primeira opção? Sim. Mas há alguns casos que essa depressão, ela é de um espectro de uma outra doença, que chama transtorno afetivo bipolar. O paciente que tem transtorno afetivo bipolar, ele tem dois polos, o polo da mania e o polo depressivo. E a depressão bipolar é uma depressão mais resistente, mais refratária ao uso das medicações e que tem um grande risco, que depende do antidepressivo que você introduz, você faz o que a gente fala a virada maníaca. Você tira o paciente de um polo depressivo e joga num polo de mania. O que é o polo maníaco? O paciente sai de um quadro de humor depressivo, entra num quadro eufórico, com uma expansão do humor. Então, assim, uma alegria desproporcional, uma expansão do afeto desproporcional. Ele fica insone, não dorme, ele não quer parar de trabalhar, ele aumenta o componente sexual, fica hipersexualizado, começa a se colocar em risco, né? Então, mas essa diferença, a distinção entre um transtorno depressivo maior e uma depressão bipolar dá dor de cabeça até para o psiquiatra. Muitas vezes ele descobre quando ele entra, por exemplo, com antidepressivo tricíclico, né, que é uma classe específica de antidepressivo, e aí o paciente faz virada. É por isso que nós, psiquiatras, temos que geralmente usar como primeira opção os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, que tem um menor risco de fazer virada maníaca, né? Então, isso também é bem importante, né? Bem Só importante. aproveitando para relacionar, eu me lembrei aqui de uma paciente que eu tive, que era diagnosticada com esse transtorno bipolar. E aí, só para o pessoal aí que é da fisioterapia, enfim, que de repente pode se beneficiar e entender como é que essas alterações de humor afetam o nosso trabalho, né? Ela era uma paciente domiciliar, e aí, o que você falou, quando ela estava na fase depressiva, ela não saía da cama, ela era uma paciente, na verdade, que tinha sido afetada por um AVC. Né? E aí ela evoluiu, enfim, estando ligado à doença ou não, à doença de base, né? Ela evoluiu com esse distúrbio de humor. E aí, assim, era dificílimo tirá-la da cama para poder fazer algum exercício com ela. Né? Motoramente, na verdade, o comprometimento dela não era tão grande, era leve, mas enfim, a gente, né, precisava trabalhar essa motricidade, mas era muito difícil. Tinha dias que eu ia lá e eu não conseguia fazer nada com ela, né? E, ao mesmo tempo, quando ela estava na fase de mania, eram quadros bem exacerbados, assim, né? Ou era uma depressão muito intensa ou uma mania muito intensa. E aí também, ela queria me contar, porque ela daí tinha saído e feito várias compras, ela queria me mostrar as roupas novas, ela queria conversar a respeito, né, como você falou, de coisas inadequadas do ponto de vista de sexualidade, enfim. E aí, de novo, eu não conseguia fazer nada, né? Então, o que eu falo para vocês aqui, o sentimento que a gente tem com esses pacientes que têm esses distúrbios importantes é de umas vezes até uma frustração, né? Porque a gente está sendo solicitado ali para um papel, nosso objetivo é no caso dela era trabalhar equilíbrio, marcha, e aí de repente eu me via presa a uma situação que eu não sabia o que fazer. Né? Claro, ela tinha um acompanhamento e aí era uma fase ali, né, de adaptação medicamentosa, a família era super consciente disso, mas é uma sensação assim, né, o que que eu faço? Eu vou com ela, eu tentava entrar às vezes um pouco na dela, então a gente vai ver as roupas novas, então ali eu aproveitava para inserir alguma coisa no meu exercício, né? Mas chegou ao ponto
de eu marcar uma sessão com o psicólogo dela, porque ela também fazia um tratamento psiquiátrico, né? Desculpa, psicoterapia, para eu saber como agir com ela naqueles momentos. Porque era uma dúvida imensa que eu tinha e um questionamento intenso que eu tinha também a respeito dela, né? Então, eu acho que é aí que a gente quer chegar. Como isso atrapalha o nosso trabalho se isso não é corretamente tratado e diagnosticado, né? E nesse ponto, nesse ponto que eu acho que essa interface é muito bacana, né? Porque é muito difícil, né, um fisioterapeuta poder protagonizar o trabalho dele e um paciente que está desorientado, que está agitado, que está agressivo. Esse profissional não pode se colocar em risco, né? Eu acho que é por isso que é tão importante aí ter uma avaliação do psiquiatra para ele poder lançar mão, né? Hoje a gente, por exemplo, em casos de agitação, a gente tem uso dos antipsicóticos, né? Como risperidona, olanzapina, que tem respostas excelentes com os idosos, né? A gente tem os antidepressivos, como trazodona, mirtazapina, que também ajudam muito nessas questões de agitação, alteração de comportamento, alteração do sono, né? Então, eu acho que a avaliação do psiquiatra e a intervenção do psiquiatra possibilita, nesses pacientes que estão com muitos sintomas externalizantes, o fisioterapeuta poder protagonizar o trabalho de reabilitação dele. Fala um pouquinho para a gente, isso você já pincelou algumas vezes aqui, mas sobre os tratamentos medicamentosos, né? Porque a gente sabe, não sei se eu estou errada, se essa é a única causa, né? Mas a gente está falando aqui de um desequilíbrio químico, né? Em relação a alguém perguntou aí de neurotransmissores, depois a gente fala disso, mas há esse desequilíbrio aí entre produção, uso, não sei se você pudesse falar um pouquinho pra gente, sim, mas os medicamentos, eles entram aí para trabalhar com isso, né? Sim, sim, né? Hoje, né, principalmente para os quadros ansiosos e depressivos, ainda hoje, né, a teoria central é a teoria das monoaminas, né? Que está relacionada a um déficit de neurotransmissores em nível do sistema nervoso central, né? Principalmente serotonina, dopamina. E aí vem o quê? Essas medicações vêm para aumentar a biodisponibilidade desses neurotransmissores. Então, por exemplo, os antidepressivos, inibidores da recaptação de serotonina, inibem a recaptação de serotonina, ela fica na fenda sináptica mais tempo disponível. Então, aumenta essa biodisponibilidade. Os antipsicóticos, elas agem sobre receptores dopaminérgicos, receptores D2, por exemplo, e ajudam na questão de diminuir a alucinação visual, que eles têm alucinação auditiva principalmente, né? Visual, isso também é uma dica interessante para falar para o pessoal da área, que isso é muito interessante. A alucinação visual, pessoal, é mais comum em quadro orgânico. Então, dificilmente um transtorno psiquiátrico dá alucinação visual. Então, um paciente, um vozinho que está vendo coisa, merece ganhar um raio-x de tórax, merece ganhar uma urina, né? Então, colher a urina dele, merece ganhar uma dosagem de hemograma, porque a alucinação visual dá uma investigada que você vai descobrir uma alteração orgânica, né? Em senhoras, muito comum, infecção urinária, mulher idosinha, infecção urinária, sabe? Sai da casinha, vê coisas, fica totalmente desorientada. O mais comum em transtornos psiquiátricos é ter alucinação auditiva, vozes, em transtorno psiquiátrico primário, né? Então, essas medicações, por exemplo, como antipsicóticos, agem receptores dopaminérgicos e ajudam a remitir esses sintomas, né? Então, o que a gente tem, né? Os antipsicóticos a gente usa muito nos idosos, apesar da FDA, né, Food and Drugs Administration, tanto em 2005 como 2008, mostrar que sim, antipsicóticos podem aumentar a mortalidade em idosos, porque aumenta o risco de queda, né? E a gente sabe que idoso que cai, fratura de pelve, o tempo de internação e a mortalidade aumenta exponencialmente. Mas a gente tem antipsicóticos que são muito mais seguros, como a quetiapina, a risperidona, né, que são menos sedativos, né, tem menos efeito de hipotensão postural, menos risco de queda.
A gente tem os antidepressivos, que a gente pode usar, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A gente pode lançar a mão da mirtazapina, que é bastante comum usar em idoso, porque é um antidepressivo que estimula o apetite, né? Então, o idoso ele já tem, muitas vezes, uma questão de uma hipotrofia, né? Por ter um apetite menor. A gente usa muito a trazodona, que é um antidepressivo, que estimula muito a questão de melhorar a qualidade do sono. Então, a gente tem um arsenal terapêutico hoje bastante expressivo. Uhum. Alguém falou aí, ó, aproveitou, Tainá, foi minha aluna também, já respondeu, eu acho, a sua pergunta, né? Ela falou que está com uma paciente pós-AVC isquêmico, à direita, e que está apresentando sinais de alucinações. Então, ela diz ver baratas pela parede, o que você falou justamente, que tem muito mais relação com um quadro orgânico, né? Possivelmente, né, Tainá, deve ser uma idosa. Então, isso que o doutor Eusébio falou, acho que é bem comum mesmo infecção urinária em idosos, causando alguns distúrbios comportamentais, algumas mudanças comportamentais aí. Que é uma área muito bonita também, essa questão da fisioterapia, eu não sei a palavra certa, se eu falar, você me corrige, da questão do fortalecimento do trígono pélvico, né? Que na minha época eu tive poucas orientações, eu tinha mais exercícios de Kegel, falavam, mas assim, você pode falar com mais propriedade que isso nas mulheres idosas, principalmente pós-climatério, né, pós-menopausa, o enfraquecimento dessa musculatura pélvica e aumenta bastante a infecção urinária, é bem complicado. Sim, é uma área da fisioterapia aí, uroginecológica, não é muito a minha área, né? E a nomenclatura está sempre mudando. Então, se tem, de repente, alguém aí que trabalha com isso e quiser falar um pouquinho aí, acrescenta pra gente, né? Mas, com certeza. Então, Tainá, dá uma investigada nisso aí, porque precisa ser diagnosticado para ser tratado, né? Para que isso não interfira no seu contato aí com a paciente. Aí a Sheila fala de novo que no idoso com diagnóstico de depressão é comum ele se queixar de dores, fadiga, alterações somáticas, ao invés da tristeza e da apatia. A gente relaciona muito, né? Depressão com tristeza, né? Mas realmente ela tem razão, e como você disse também, a agressividade, né? Isso às vezes é uma manifestação também que pode passar despercebida, né? Os sintomas satélites mais comuns da depressão é insônia e dores crônicas, né? Insônia a gente tem um arsenal terapêutico muito bom, mas para dores crônicas eu confesso que a gente ainda dança bastante ainda. A gente tem opções, né? Carbamazepina, oxcarbazepina, amitriptilina, duloxetina. Os resultados ainda, eu vejo ainda que são modestos, né? A gente ainda tem bastante paciente com quadro de fibromialgia associada, né? Um paciente mais poliqueixoso, com uma queixa mais arrastada, sempre ainda se queixando das dores, independente de aumento de dosagem, mudança de dosagem. É um paciente bem difícil, né? Não é à toa que tem os centros clínicos de dor hoje em bastante metrópoles, né? Que realmente, assim, é o mundo à parte a questão da dor crônica. Sim, o tratamento é multidisciplinar, porque realmente a causa é multifatorial, né? E até entrando num tema que a gente acabou conversando, e tem, não sei se estão aqui, algumas das minhas colegas aqui, a doutora Raquel e a doutora Franciele, que apareceram, mas não sei se ficaram, falando um pouquinho da neuromodulação, né? Que ou são as terapias aí com estímulos elétricos e estímulos magnéticos, né? Que vão ter a capacidade de alterar esse equilíbrio, de mexer com esse equilíbrio, né? Entre o que está, vamos dizer assim, com aumento de excitação, diminuição de excitação por conta desse desequilíbrio aí de neurotransmissores, e tem tido bons resultados, né? Tanto a estimulação magnética quanto a estimulação elétrica. E é ambulatorial, você faz no seu consultório, por exemplo, Andréia? Exatamente. Na verdade, a estimulação elétrica, né, que a gente chama aí de estimulação transcraniana por corrente contínua, ela é um aparelho portátil, então a gente pode levar até em domicílio, né? Já a estimulação magnética, ela já requer
a realização em consultório mesmo, porque o aparelho é maior, a gente não é capaz de transportar esse aparelho, né? Mas eu fiz a minha formação recentemente, né, para aplicar essa técnica aqui em Jundiaí. Eu tenho usado mais para reabilitação motora mesmo, mas os casos para tratamento de dor crônica realmente são sensacionais, assim, os resultados. Alguém perguntou aqui, ó, como podemos melhorar a nossa produção natural de serotonina? Exercício físico? Ai, difícil, hein? Essa pergunta é difícil. Produção natural, eu vou brincar. Comer banana. Comer banana ajuda, mas é que hoje em dia, né, há muitos gurus na internet, né? Gurus com receitas, suplementações assim que a gente sabe que, sabe, é de uma irresponsabilidade ímpar, né? Irresponsabilidade ímpar, né? Alguns gurus da internet que fazem essas suplementações, né? Então, assim, não há um meio natural, né? A gente sabe que a atividade física ajuda com a produção de beta-endorfina, né? A recaptação de noradrenalina, ajuda, né, para N questões metabólicas, né? A ação da insulina sobre o músculo, né? Então, tem uma atividade física, alimentação regrada, né? Mas, assim, não há uma panaceia, né? Não há uma medicação, uma suplementação, né? Há muitos gurus da internet que falam de uma certa suplementação para isso, mas a gente hoje segue um negócio que chama medicina baseada em evidências. Não é evidência científica, não há um paper, não há um artigo nenhum que mostre que essa suplementação aumenta a produção de serotonina. É uma grande falácia, né? É uma grande, né? Eu tenho até uma opinião pesada, assim. Eu acho que são grandes especuladores da saúde alheia. É uma irresponsabilidade ímpar. Porque à medida que a pessoa acredita naquilo, né? Muitas vezes adere àquilo como um tratamento de fato e que não vai ajudá-la, né? Falando um pouquinho disso, né? A gente falou que não tem, sei lá, coisas que podem, de fato, sei lá, serem vistas como uma, entre aspas, prevenção. Mas existem alguns fatores de risco para desenvolver a ansiedade e a depressão? Sim, a gente vê, né, uma predominância maior no sexo feminino. Essa questão hormonal é muito importante na mulher, né? A gente vê picos de depressão, especialmente no puerpério. Então, esse período, logo após ter o filho, é um período muito crítico na vida da mulher, né? Então, a gente vê muitos quadros de depressão puerperal, que pode ser desde um blues, que a gente fala, que é o blues, que é um quadro depressivo de uns 3 a 5 dias pós o nascimento do filho, até como a questão de um quadro depressivo mais grave, em alguns quadros mais graves, aquela depressão psicótica, que são aquelas mães que, infelizmente, né, jogam os filhos no rio, jogam os filhos, né, fazem, infelizmente, um infanticídio, né? Então, são as quadros de depressão psicótica, né? E outro período muito importante na vida da mulher, né, que eu acho que nosso público deve ser principalmente feminino, é o climatério e menopausa, né? Então, o esgotamento ovariano, né, as questões hormonais influenciam muito na vida do humor, né, na questão da depressão da mulher, especialmente pós-menopausa, né? Então, são 2 períodos muito críticos para a mulher. Uhum. Alguém está falando aqui que a Fran, né, a doutora Fran aqui, que é ligada aí nessa, que você falou, né, na fisioterapia baseada em evidências, medicina baseada em evidências, enfim, a saúde baseada em evidências, está nos dizendo aqui, ó, que a resposta da neuromodulação para dor crônica, ela é superior aos tratamentos convencionais, né? Então, a gente tem visto aí evidências disso na literatura através dos ensaios clínicos que comparam, né, esses 2 tipos de intervenção. Alguém está pedindo aí para a live ficar salvo, vai ficar assim, tá? Fiquem tranquilos e depois repassem a quem vocês acham que se beneficiará desse conteúdo. Alguém falou que você está desmistificando a psiquiatria. Muito obrigado.
E a Tainá disse que vai já encaminhar a paciente dela aqui para esse check-up geral e ver o que está acontecendo, né, desse ponto de vista. Alguém perguntou aqui, eu acho que foi a Thaís, que foi minha aluna também, como que a gente deve orientar a família sobre a busca do psiquiatra, né? Acho que tem a ver um pouquinho com aquilo que a gente falou, desse estigma, né? Eu acho assim, eu sou da opinião de que a gente deve sempre jogar muito limpo, né? Então, explicar e mostrar para a família como aquela alteração comportamental, ela tem se mostrado, ou ela tem influenciado os ganhos que o paciente pode ter, ou o nível de atividade que o paciente pode alcançar, né? Hoje em dia, na reabilitação neurofuncional, a primeira coisa que a gente pensa, assim, é em devolver ao paciente, ou em estimular no paciente um nível de atividade física mínimo, para que ele possa ser considerado, vamos dizer, ativo e não uma pessoa sedentária, né? Porque a gente sabe que isso é um fator de risco para doenças importantes vasculares, como você citou, né? Então, às vezes, essa depressão, essa apatia, essa falta de motivação, ela faz o paciente ficar, por exemplo, o dia inteiro na cama. O fisioterapeuta vai lá 2 vezes na semana, tira ele da cama, sei lá, 1 hora, 2 horas por semana, e o resto do tempo ele fica na cama, né? E isso é uma coisa que contribui até para a ocorrência de um novo acidente vascular, né? Então, eu sou da opinião de que a gente deve conversar com o paciente, conversar com os familiares, né? Porque às vezes até o paciente pode ter algum prejuízo cognitivo aí, não entender completamente, mas mostrar, né, que se ele tiver o diagnóstico adequado e o tratamento adequado, isso vai fazer com que ele tenha uma qualidade de vida mesmo, que vai ser melhor, né? Isso vai facilitar o meu trabalho, enfim, não sei o que você acha, Eusébio. Sim, inclusive, né, esse trabalho profilático, né, multidisciplinar, com fisioterapeuta, psicólogos, psiquiatras, muitas vezes evita uma institucionalização desse idoso, né? Que é uma coisa que a gente falando pelo ponto de vista coerente do bom senso é péssimo, né? Um idoso institucionalizado, a gente sabe as perdas que ele tem a longo prazo, e do ponto de vista da família, que ela se queixa do ponto de vista financeiro. Hoje, um lugar com mínimas condições para se institucionalizar, no mínimo começa com R$ 5.000. Então, isso, brincadeiras à parte, motiva bem uma família a querer tratar esse idoso. Sai mais barato ter esse acompanhamento multidisciplinar do que gastar R$ 5.000, R$ 7.000, R$ 8.000 institucionalizando esse idoso, né? Então, né, vale a pena. Mas, assim, infelizmente, muita gente só chega no consultório quando esse idoso está com sintoma externalizante. Então, quando o vozinho começa a agitar, abrir a porta de casa, sair para a rua, e aí a polícia rodoviária acha ele na Bandeirantes, ou algum vizinho reclama que ele entrou em casa e passou a mão na mulher dele, e aí é quando essa família geralmente leva para mim. A Sheila está falando aqui, né, que o problema é que esses comportamentos no idoso, né, eles são justificados ou até mesmo auto-justificados pela idade, né? Então, o idoso, ele tá assim porque ele é rabugento, ele é resmungão, ele é apático, ele é quieto, é por causa da idade, é mais difícil se movimentar, e acaba que todo mundo vai se acostumando a uma situação, né, e uma situação que talvez eu ia falar cômoda, mas na verdade não é cômoda, mas vai ficando e aceitando aquilo como uma verdade absoluta que na verdade não é uma verdade absoluta. É que a gente tem essa visão, nos países latinos, a gente tem essa visão do idoso quietinho no quarto, fazendo crochê. É diferente do Oriente, né? Que o idoso é muito mais funcional, faz yoga, pilates, vai jogar um jogo, né? Então, nos Estados Unidos, né, o cara vai jogar golfe, o cara vai no clube, vai dançar. Aqui nos países latinos, por falta de políticas públicas, tá no quarto, tá vendo crochê, tá vendo o Silvio Santos, tá tudo ótimo, tá uma beleza. Então, infelizmente, essa visão latina do idoso retarda muito a abordagem. E vai privando cada vez mais esse idoso desse contato com a família, né? De ser a pessoa que ele era antes e de
ter, né, estar inserido naquele núcleo como era antes. Então, acho que cabe a nós aí, profissionais que trabalham com esse público, entender, como a gente entendeu aqui um pouquinho mais sobre isso, para pelo menos poder encaminhar. E aí, só complementando o que a Thaís perguntou, né, e eu sempre falo isso para os alunos, o nosso papel é identificar, é conversar com a família, é encaminhar. Se eles vão dar seguimento a isso ou não, aí é uma escolha deles, né? Mas, assim, a nossa parte foi feita e eu acho que isso que é importante, né? A gente, pelo menos, dá o direito dessa família de decidir, de entender o que está acontecendo e de decidir por qual caminho seguir, né? Correto. A gente está indo, acho que, para os finalmente aqui, hein? De repente você quer falar alguma coisa. Olha, ó, alguém falou, doutor Eusébio representa uma nova forma de fazer psiquiatria, produzir cuidado por mais psiquiatras como ele. Olha aí, Eusébio. Agradeço todo mundo que está aqui na live, né? Porque na pandemia tinha uma época que se abria a geladeira tinha live, então eu agradeço todo mundo que tem essa paciência, tá aqui com a gente aí, prestigiando a gente. E quero reforçar, né, essa importância desse trabalho transdisciplinar, né, esse respeito ao colega de outro núcleo de saber, né? Então, ter humildade, entrar em contato, de mandar um WhatsApp, de perguntar, tirar uma dúvida, tá? Eu estou super disponível, quem tiver alguma dúvida, sabe, entra em contato, pergunta, porque é assim que cresce, assim que a gente faz network, assim que a gente, sabe, quem sai ganhando é nosso paciente e a família do paciente, sabe? Então, sair um pouco, a gente sair do pedestal e, sabe, e conectar, dividir, compartilhar os casos, matriciar os casos, porque os resultados são de uma potência muito maior. E queria agradecer você, Andréia, né, ter aqui uma docente aqui compartilhando esse espaço comigo, aqui é um privilégio. Ah, que isso, eu que agradeço. Eu acho que a ideia é essa mesma, né? Vou falar uma outra coisa aqui que é assim, que você falou de pedestal, né? E a ideia é que dentro dos profissionais da área da saúde, né, existia aí, né? Agora também acho que é um estigma que tem desaparecido, mas que o médico, né, existia uma hierarquia. Sim. E o médico estava lá em cima, e o que ele fala é ordem. Infelizmente, muitos médicos propagavam isso, né? Exatamente. Até você me chamando aí de doutor Eusébio, acho bem brega. Já chama Eusébio, já tem um nome de vô. Ainda mete um doutor Eusébio, é que nem meus pacientes falam. Nossa, eu li doutor Eusébio e imaginava um vozinho, né? É isso aí. Mas eu acho que isso que você falou, a tecnologia, né, o WhatsApp, essa facilidade da comunicação que a gente tem hoje é uma coisa que só nos traz benefícios, né? Então, aí a nova geração, né, dos médicos, eu acho que eu tenho resultados excelentes desse trabalho em equipe, trabalho em conjunto, que às vezes na vida da gente ali num atendimento domiciliar é mais difícil, né? Porque eu não estou dentro de um hospital, não estou dentro de uma clínica com a equipe. Mas eu sempre tento esse contato e sempre tenho ótimos resultados. Eu tenho uma aceitação ótima nesse contato também. Então, eu acho que é essencial. Fica a dica aí para vocês de sempre tentar fazer esse intercâmbio aí, porque é fundamental. Eu também super agradeço a sua presença aqui. E alguém pediu aí a parte 2, alguém falou outra coisa, de repente a gente pode até planejar um pouquinho, falar sobre demência, enfim, sobre outros assuntos que a gente pode acrescentar para o pessoal, tá? Com certeza, agradeço todo mundo. Obrigada então todo mundo, boa noite para vocês, obrigada pela participação. E aí deixa a live salva então para o pessoal, André. Tchau, tchau, gente. Tchau, Andréia. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite. Obrigadão.